Ele apresentou o projeto que ficou conhecido como Plano de Controle Territorial, que era o plano de segurança de que o país precisava. Quando eu vi que Naíbe começou com o seu plano, assim, chamado de controle territorial, fiquei surpreso, porque eu tinha sido militante na guerra de um exército popular em conflito. E meu chefe tinha sido o estrategista militar mais brilhante da história dos movimentos revolucionários latino-americanos. Muito superior a Che Guevara e a Fidel. Muito superior. Joaquim Villa-Lobos. Trabalhei com ele, Joaquim Villa-Lobos. Então eu tinha, digamos, essa experiência, mas ao longo da candidatura de Naíbe e depois, eu nunca ouvi falar das gangues, nem do plano militar, nem nada. Eu o via como um rapaz educado demais. Um almofadinha. Eu me enganei. Completamente. Eu tinha diante de mim um estrategista bem mais sofisticado que Villa-Lobos. E não percebi. Merino Monroy, take one. Bom, eu sou o vice-almirante René Francis Merino Monroy, ministro da Defesa de El Salvador, desde 1º de junho de 2019. Começamos com a primeira fase, pensamos, bom, pelo menos vamos marcar presença no território, que é onde estão as gangues. E se ali nos atacarem, vamos ter que nos defender e a lei vai nos proteger. Então começamos a chegar aos municípios por onde circula a maior quantidade de pessoas, onde há mais comércio. Essa foi a primeira ordem do senhor presidente, os lugares onde tem mais gente. E só com a presença dos soldados na rua, a situação já começou a mudar um pouco. Parte importante da fase 1 do plano de controle territorial foi ter assumido o controle das prisões. Certo? Porque eles mandavam nas prisões. Tinham internet, telefones celulares, laptops, videogames, tudo. Havia prostitutas, tudo. As prisões estavam nas mãos deles e disseram, vamos tirar o controle deles. E depois a fase 2, que foi pensada como oportunidades para que os jovens que alimentavam aquelas gangues tivessem uma opção diferente, não ficassem só vendo as gangues ao redor deles, só coisas de gangues, mas que tivessem outras formas de se distrair. Então, essa fase das oportunidades foi paralela ao que estávamos fazendo, e aí começou a acontecer. Guevara, tomada 1. Sou Christian Guevara, deputado de Nuevas Ideias, o partido político do presidente Nayib Bukele. Também sou chefe da bancada na Assembleia Legislativa e também sou presidente da Comissão de Orçamento. Mas as primeiras fases não tinham perseguição. As primeiras fases eram para dar oportunidades. E para quê? Para saber quem optava pelas oportunidades e quem optava por continuar no crime. Na fase 2, o governo de El Salvador buscou mostrar aos jovens que havia uma realidade mais nobre do que aquela oferecida pelas maras. El Salvador resolveu ajudar a construir um novo futuro investindo em bibliotecas, laboratórios e oficinas de aperfeiçoamento profissional. Em tempos mais recentes, outras iniciativas, como o Projeto Ociosidade Zero, foram criadas. O programa só se aplica a presídios onde estão confinados presos por delitos menores e sem relação com as maras. O objetivo, seguindo o espírito da fase 2 do Plano de Controle Territorial, é justamente o de oferecer oportunidades para evitar que criminosos não faccionados sejam aliciados pelas gangues. Ok, vamos começar. Essa é a cozinha do Centro Industrial. Aqui são preparados os alimentos para as 8.000 pessoas que temos aqui. Bom, aqui é onde porcionamos a comida que vai diretamente para todas as pessoas que estão dentro do presídio.
Meu nome é Jonathan Mancilha, estou aqui por um delito leve e eu entrei na fábrica para trabalhar faz 3 anos. Meu nome é Raul Lopes. Eu tenho 33 anos. Bom, eu tô aqui há 9 anos cumprindo pena. Agora faltam 3 anos porque eu peguei 12. E esse projeto ajuda a gente a reduzir a nossa pena, porque o tempo aqui conta em dobro. Também é muito importante que as pessoas que estão dentro do segmento do Plano Zero Ósseo não tenham nenhuma ligação com gangues. E não se vê uma segurança tão carregada porque essas pessoas já se desenvolvem. Isto é uma empresa mesmo. Todo mundo sabe quando é o horário da refeição, quando é o horário de sair para a troca de turno. Eles fazem isso como se estivessem em liberdade. Esse é o último passo para a liberdade. A fase 3 é a modernização. É onde começamos a comprar equipamentos de proteção para os agentes, trocar armamento, gerar tecnologia nas nossas instituições. A polícia que nós encontramos estava em condições péssimas, precárias. Tínhamos policiais com 3 balas na arma, policiais empurrando veículos que não davam partida. Eles não tinham colete, não tinham comunicação. Tínhamos que dar isso à polícia. Esse Congresso, essa Assembleia Legislativa, negou ao governo a autorização desse empréstimo. O empréstimo de 109 milhões de dólares que o governo havia obtido do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, o BCIE, para apoiar as forças da ordem nesse combate contra a estrutura criminosa das gangues. O problema é que ali, em 2019, ele assumiu o executivo, mas foi só isso. Ele tinha 0 deputados. Nenhum sequer. Ou seja, a Assembleia Legislativa estava nas mãos do Arena e do FMLN. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Ele veio aqui com militares e eles estavam atrás das cadeiras dos deputados da Assembleia Legislativa, ficavam esperando que votassem a favor. Foi ele que convocou uma sessão plenária, embora o único que tenha poder para convocar sessões plenárias seja o deputado presidente da Assembleia Legislativa. E ele ocupou a posição de presidente naquele momento, mas não conseguiu os votos, porque os deputados do Arena e os deputados do FMLN não compareceram a essa sessão plenária. Isso mesmo, nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo. E ali, quando ele tomou o Congresso, ele orou e Deus falou com ele. Então Deus falou com ele e disse, veja a perspectiva messiânica em sua expressão máxima. Ou seja, ele ora, tem até fotos. Ele ora. E Deus diz a ele para não dissolver o Congresso, para ficar tranquilo, para se acalmar, para ter paciência e que nas eleições seguintes, de maneira democrática, ele vai dar o controle da Assembleia e que o Naíbe não precisa usar a força nesse momento. Então, ele decidiu fazer uma gestão política que garantisse que ele poderia tirar a maioria legislativa do Arena e do FMLN, derrotando os dois juntos. Em 2021, foi a primeira vez que Nuevas Ideias concorreu como partido político. E as pessoas não votaram em nós. Elas não votaram no Cristian Guevara. Ninguém conhecia Cristian Guevara. Eu nunca tinha participado da política. Então as pessoas não votaram em nós. As pessoas votaram pelo presidente, para que dessemos governabilidade a ele. Então aí se cumpriu a profecia. E no ano seguinte, Bukele passou a ter todo o controle do parlamento por meio das eleições.
E ali ocorreu outra insurreição eleitoral incrível, maior que a de 2019, com uma dimensão tão grande que eliminou o partido FMLN da Assembleia Legislativa. E nós tínhamos naquele momento um total de 84 deputados. E nós chegamos a 56 deputados do Nuevas Ideias. Isso significa que tínhamos 70% do Congresso. E só para você ver em números, na história, o partido mais poderoso tinha sido o Arena. E na época de maior poder, tiveram 39 deputados. Aquilo era uma máquina, um rolo compressor. As pessoas tinham medo deles. Eles se sentiam deuses todo-poderosos com 39 deputados. Na primeira sessão, veja só o simbolismo disso tudo. Na primeira sessão de posse dos novos deputados, em 1º de maio de 2021, a primeira coisa que fizeram foi destituir, sem seguir o procedimento legal, sem nenhuma causa justificada, destituíram o procurador-geral e os magistrados da Corte Constitucional. Essa foi a primeira ação. Promover a destituição de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eu tomei posse como deputado às 11 da manhã. Às 4 da tarde levaram os juízes para fora. Às 7 da noite eles publicaram uma resolução, mas aí já não eram magistrados. Com 64 votos, se aprueba a dispensa de trâmite. Ele passou a controlar o restante do aparato do Estado. Já tinha o Executivo, já tinha o Legislativo, e com o controle legislativo tomou a Suprema Corte, a Procuradoria. E ali, tanto a Suprema Corte de Justiça quanto a Assembleia Legislativa eram tão perigosas quanto as gangues. Praticamente eram delinquentes, eram os agentes que garantiam a corrupção no país. E então, esse país não poderia fazer essas mudanças que foram realizadas se não tirassem essas pessoas. Então, ao ter o controle da maioria legislativa, o Nuevas Ideias, partido do Nayib, podia nomear essas autoridades de segundo grau. Aí começou de fato o governo de Nayib Bukele e entrou em ação o plano de controle territorial. Quero lançar a fase 4, que empezará a implementar-se agora, pero tardará 5 años en implementarse totalmente. Nas primeiras fases, nós estávamos no território, mas como ainda tínhamos a oposição, essas pessoas impediam que a Força Armada desse um apoio mais contundente, porque diziam que era inconstitucional. Se trabalhássemos sozinhos, por ser inconstitucional, era proibido. Sempre tínhamos que estar com a polícia. Mas na fase 4, nós identificamos as colônias onde as gangues eram mais fortes e começamos a chegar, como na fase 1, mas começamos a chegar e a ficar nos lugares. As pessoas não conversavam com a gente, nem olhavam pra gente. Alguém chegava, a gente falava com a pessoa e ela não respondia porque sabia que quando saíssemos de lá, os bandidos matariam aqueles que tivessem sido vistos conversando com a Força Armada. E nós dizíamos isso às pessoas que não tivessem medo, porque não iríamos embora das colônias, ficaríamos ali. Então, começaram a chegar os serviços de comida por aplicativo. Começaram a chegar novamente. E isso foi uma grande vitória para El Salvador. Ou seja, estão chegando para vender comida nesses lugares onde antes ninguém podia chegar. E então aconteceu uma coisa em março de 2022. As maras eram exércitos muito verticais, eram como exército muito verticais. Eles recebiam ordens e executavam. Ou seja, o homicídio de qualquer pessoa era uma coisa aprovada pela cúpula das gangues. Ou porque não pagava a extorsão, ou porque tinha desafiado a gangue por qualquer motivo, mas era uma ação autorizada. Só que nessa data, em março de 2022, a cúpula da Mara Salvatrucha promoveu algo que no jargão policial se chamava válvula de escape. E significa que qualquer um pode matar quem quiser. Era como bater na mesa. Era para demonstrar que eles tinham o poder. Porque eles perceberam que estavam sendo asfixiados pelo novo governo, que já não tinham as liberdades que tinham antes.
El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. E nesse sábado, que foi um horror, porque a cada 30 minutos acontecia um homicídio, a ordem ou a autorização para matar recaía sobre 400 pessoas. Então eles deram esse murro na mesa, mas não esperavam essa reação do governo. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. E aí nasceu o estado de exceção. Não iam permitir, como disse o presidente Bukele, não iam permitir mais nenhuma morte. E mais, ele disse aos chefes que estavam na prisão que se dessem uma ordem a essas gangues para assassinar qualquer salvadorenho, não iriam mais comer. Eles podiam protestar nas Nações Unidas e onde quisessem. A ver quanto tempo duram esos homeboys aí adentro. Te juro por Deus que não comem arroz. Se você quer ganhar uma guerra como essa que nós estamos enfrentando, tem que ter uma legislação que não seja o direito comum. É a aplicação mais rigorosa do jus ad bellum. Jus ad bellum é o direito, e eu acrescento, a obrigação dos estados de sair em defesa da população e do seu território quando são atacados. Essa é a playlist mais completa sobre El Salvador. E o melhor, ela ainda não acabou. Vamos continuar abastecendo com novos conteúdos. Tudo isso junto forma algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma compreensão completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Esta produção foi realizada sem um centavo de dinheiro público, como todas as nossas produções até hoje. Cada minuto filmado, cada passo que demos para produzir El Salvador foi financiado pelos membros da Brasil Paralelo. Eu, Luciana, financio o Brasil Paralelo. Eu financio o Brasil Paralelo. Sem eles, nossa equipe não teria embarcado para a América Central, não teria entrado no Secote, não teria trazido até você gratuitamente uma produção desse nível. Mas para que possamos seguir e produzir mais e melhor, precisamos de novos membros, de mais pessoas que apoiem a nossa missão. É por isso que precisamos de você agora. E para facilitar sua decisão, preparamos uma condição especial antecipando o dia livre de impostos. O valor dos impostos foi totalmente abatido da sua assinatura, ou seja, são 44% de desconto para você assinar agora o nosso plano Premium. Isso mesmo, nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. O plano BP Premium custa normalmente R$ 65,90 mensais, mas esta noite você não paga nenhum imposto e por isso vai receber 44% de desconto para se tornar um membro Brasil Paralelo Premium, pagando praticamente metade do preço. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo.